Oi, pessoal. Hoje a gente fala um pouco sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, tentando entender ainda como é que a gente classifica, como é que a gente regionaliza os países nesse cenário globalizado, ok? Nível socioeconômico. Segundo seu nível socioeconômico, os países são divididos em duas grandes categorias pelas Nações Unidas, que são países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós vimos na nossa aula de regionalização que ainda existe um terceiro grupo, que ele vai ficar fazendo a ponte entre o sonhado desenvolvimento e o catastrófico subdesenvolvimento, né? Perdão. Ainda existem os países que se consideram em desenvolvimento, os chamados países emergentes. E esses emergentes possuem certo nível de industrialização, mas também possuem desigualdades econômicas que são bastante significativas. Não só econômicas, desigualdades sociais que são bem características desses países. Eu poderia citar o exemplo do Brasil, que tem uma indústria, de certa forma, avançada, não comparada aos países desenvolvidos, obviamente que nós estamos bastante atrasados em nível de produção tecnológica, mas a gente já tem uma certa industrialização implantada no Brasil. O problema é que a gente consegue até gerar renda, mas a gente não distribui ela de uma forma justa. E essa má distribuição de renda gera nossa desigualdade socioeconômica. E aí você encontra problemas como desemprego, violência, falta de habitação, falta de saneamento básico, problemas de saúde, etc. Né? Então, hoje a gente passa por uma pandemia e o Brasil é um dos países em níveis populacionais mais atingidos, especificamente porque tem problemas de gestão dos recursos públicos. E esse problema de gestão do recurso público já é bastante antigo em nosso país. Então não adianta ter uma produção tecnológica, não adianta ter uma industrialização forte e avançando, se você não consegue gerir esses recursos e beneficiar aquela população mais vulnerável, mais carente, que é o nosso caso, tá bom? A classificação dos países baseia-se no IDH, que mede tanto as riquezas de um país como o nível de educação e expectativa de vida. E o nosso IDH vem baixando com o tempo, tá? Um país com alto IDH é considerado um país desenvolvido, um país central. Estes possuem grande infraestrutura tecnológica e uma economia avançada em comparação com outras nações. Os cidadãos de um país desenvolvido desfrutam de uma existência livre e saudável, gerando uma expectativa de vida muito alta, porque a qualidade de vida ao longo da sua existência é muito melhor do que nos países emergentes ou nos países subdesenvolvidos. Já os países com baixa industrialização e baixo IDH são denominados países em desenvolvimento. Eles têm um nível mais elevado de taxas de nascimento e morte do que os países centrais desenvolvidos, assim como sua taxa de mortalidade infantil. Ou seja, os países em desenvolvimento ainda têm problemas estruturais ligados à área da saúde, da geração do emprego, da distribuição de renda, da própria violência, que limita o seu nível de desenvolvimento, tá certo? Vocês estão se identificando bastante com o Brasil, né? Porque nós realmente temos problemas seríssimos de desigualdade socioeconômica. Aqui está o mapa onde nós podemos ver uma divisão antiga utilizada, né? Quem assistiu a aula de regionalização viu que essa é a divisão norte e sul. E ela tem alguns problemas. Por exemplo, a Rússia não pode ser considerada um país desenvolvido, apesar de ser um país imperialista, importante por seu poderio militar. Mas a sua economia, além de não ter informações confiáveis, né, pela comunidade internacional, também tem problemas de desigualdade. Isso é um exemplo do quanto é difícil você fazer essa divisão norte e sul, tá? Características dos países desenvolvidos. É aquele que tem elevado nível de desenvolvimento industrial, baseando sua economia em tecnologia e manufatura, em vez da agricultura. Ou seja, é um país extremamente industrializado, que desenvolve uma produção tecnológica muito avançada e a sua economia se beneficia dessa tecnologia. São países que exportam tecnologia, que exportam produtos industrializados, ao passo que eles não investem tanto em agricultura. Por quê?
entre um produto tecnológico e um produto agrícola, o produto tecnológico vai ter um valor de mercado muito maior e vai gerar muito mais lucro, tá certo? Os recursos produtivos são totalmente utilizados, resultando em um aumento da produção e no consumo, o que leva a um alto nível de renda per capita e de PIB. Ou seja, os produtos levam a um consumo tanto interno quanto externo bastante elevado, gerando lucro. E essa renda, esse lucro gerado, essa renda gerada, ela é distribuída de uma forma mais justa pela população, melhorando a qualidade de vida daquela população, tá? Ao passo que nos países emergentes ou subdesenvolvidos, isso não ocorre. Além do que, os países desenvolvidos têm um padrão de vida mais alto em relação à educação e também têm maior expectativa de vida. É óbvio, a qualidade de vida da população é melhor, automaticamente ela vive mais. A mortalidade infantil, que é a taxa de mortalidade e taxa de natalidade, também são baixíssimas, tá bom? Todas essas características fazem com que possuam um alto índice de desenvolvimento humano, um IDH alto. O termo país desenvolvido é utilizado como sinônimo de país industrializado, um país de primeiro mundo ou pós-industrial. Mas esse termo primeiro mundo a gente viu que não pode mais ser usado, porque a gente não tem o segundo mundo. Ele foi extinto com o final da Guerra Fria, com o final da União Soviética. Então, o que nós podemos falar é um país centralizado, é um país industrializado. E por que país central? Porque ele fica no centro do capitalismo mundial, tá? É ele quem dita as regras da produção capital, tá bom? Alguns exemplos de países desenvolvidos são Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Noruega, Suécia, Suíça e Estados Unidos. Eu chamo a atenção para o caso da Itália. A Itália passa por uma grave crise econômica neste momento e essa classificação como país desenvolvido ela já está sendo revista, porque a Itália não consegue manter um padrão de crescimento e desenvolvimento socioeconômico como os outros países, até mesmo da Europa. E aqui eu tenho uma imagem interessante. Percebam, é um bolo. A economia mundial é um grande bolo. E aí a gente vai ter a Alemanha, Japão, Estados Unidos, França, Canadá, com a maior parte desse bolo. E se vocês perceberem, uma pequena fatia desse bolo vai ser dividida com o resto dos países. Concentrando, eu diria para vocês, esse bolo, se a gente for dividi-lo de uma forma mais justa, se vocês prestarem atenção, cerca de 70% do lucro gerado pela economia vai se concentrar na mão desses 8 países que estão aqui representados pelas bandeiras. E o 30% restante vai ser dividido em mais de 180 países. Então, não é uma distribuição justa, tá certo? Mas isso reflete a desigualdade socioeconômica que a gente vai encontrar nos países emergentes, né, em desenvolvimento, e nos países subdesenvolvidos, ok? Essa representação do bolo é muito interessante. Características do subdesenvolvimento. Um país subdesenvolvido é aquele que tem um escasso nível de industrialização, um padrão de vida relativamente modesto e um índice de desenvolvimento humano moderado a baixo. Os cidadãos dos países subdesenvolvidos têm um padrão de vida baixo e médio. Nem todos os fatores produtivos são usados em sua totalidade e sua capacidade tecnológica é devassada. Eles não conseguem produzir tecnologia, eles não investem em pesquisas tecnológicas. São, no geral, países que se concentram na produção agrícola, né? São países que exportam produtos agropecuários. E no comércio exterior, quem exporta produto agropecuário precisa comprar tecnologia. E se você compra tecnologia, você vai ter sempre déficit, tá bom? Há também uma distribuição desigual de renda nos países subdesenvolvidos. E grande parte da riqueza vai estar concentrada na mão de poucas pessoas. Isso lembra um pouco do Brasil. O Brasil ainda tem essa característica de subdesenvolvimento. Boa parte da renda brasileira é concentrada na mão de pequeno grupo de empresários, banqueiros e políticos, onde a maior parte da população fica sem acesso a essa renda, né? Recebendo um salário mínimo que não comporta as despesas que você tem para manter uma qualidade de vida. As taxas de nascimento e morte são mais altas do que em países desenvolvidos. Isso porque não se investe em saúde, não se investe em saneamento básico, não é? A violência é muito grande nesses países. A taxa de mortalidade infantil também é alta devido à má nutrição, escassez de serviços médicos, infraestrutura
e pouco conhecimento sobre saúde. E se você aliar a isso a falta de investimento em educação, você vai perceber que existe um desemprego gigantesco nesses países subdesenvolvidos. E isso faz com que a expectativa de vida seja muito baixa. Existem países na África, por exemplo, que têm a metade da expectativa de vida dos japoneses. É como se um japonês vivesse 2 vidas de um determinado cidadão africano. Isso é muito injusto, não é? Esses países geram suas receitas através do setor agrícola ou dos setores de serviços, como eu já falei, e não têm uma economia muito estável. Por isso, dependem dos países desenvolvidos para apoiá-los no estabelecimento de indústrias. Alguns exemplos são a Colômbia, aqui quase nossa vizinha, né? A Índia, o Quênia, o Paquistão, Sri Lanka, Tailândia e Turquia. Vale lembrar que Índia e Paquistão são um dos países mais populosos do mundo, tá bom? Aqui tem algumas características, eu coloquei essa tabela para vocês terem uma ideia de como a gente pode analisar. Por exemplo, definição. País desenvolvido é aquele que possui um alto nível de industrialização e renda per capita. Eles apresentam um alto IDH e um nível de educação e qualidade de vida também bastante alto. Já os subdesenvolvidos é aquele pouco industrializado e tem uma baixa renda per capita. O seu IDH é baixo e os cidadãos têm um padrão de vida moderado a baixo. No caso dos países desenvolvidos, desemprego e pobreza é baixo e o subdesenvolvido é alto. Então, se a gente for analisar essa tabela, a gente vai ver que os países desenvolvidos têm uma qualidade de vida, têm como eu posso dizer, taxas, né, muito melhores do que os países subdesenvolvidos. Eles são muito bem avaliados. O PIB é alto, a mortalidade infantil, nascimento e morte é baixa, a educação tem uma alta taxa de alfabetização, a receita, né, o que gera de renda, geram bastante renda através da industrialização, ao passo que o subdesenvolvido não. Tem um desemprego muito alto, o PIB é baixo, as taxas de mortalidade infantil, nascimento e morte são muito altas. Esses indicadores socioeconômicos dos países subdesenvolvidos são muito ruins, tá? Possuem educação, uma alta taxa de analfabetismo, a sua receita, né, vem através de produtos agrícolas e serviços. A expectativa de vida dos países subdesenvolvidos é baixo, a condição de vida é moderada, o crescimento econômico depende dos países que já têm um desenvolvimento, que já têm um crescimento econômico para financiar, para emprestar a juros altos, tá bom? A distribuição de renda é concentrada na mão de poucas pessoas, e aí você inclui políticos que lucram muito. O Brasil é um exemplo disso, né? Os políticos brasileiros lucram demais, os empresários brasileiros, os banqueiros lucram bastante, enquanto que a outra população, outra parte da população, aquele trabalhador que pega o transporte público, não é? Que leva sua marmita, que tem suas dificuldades, ele não consegue ter acesso a essa geração de renda como os grandes empresários brasileiros. E aí, vale lembrar que essa comparação da tabela serve para você identificar, tá certo? Quais são os indicadores socioeconômicos que vão definir se um país é desenvolvido ou não. E aí você vai levar em consideração, ó, desemprego, PIB, taxa de mortalidade infantil, nascimento e morte, educação, expectativa de vida, distribuição de renda, e assim você vai conseguir entender se um país tem características de desenvolvimento ou não. A gente costuma dizer que países como o Brasil está em desenvolvimento porque possuem características desses dois grupos, tanto subdesenvolvido quanto desenvolvido, tá bom? Na próxima aula a gente vê um pouco mais sobre população, espero que vocês tenham gostado e até lá, pessoal!